Let's go, girls. Come on. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio, mulheres inteligentes multiplicam abundância. E para falar sobre abundância, eu estou com a Aline Pitoff. Aline, eu tive a oportunidade de te conhecer numa palestra e eu achei a tua história incrível. Eu não podia deixar de te trazer aqui no nosso programa das Mulheres Inteligentes que Multiplicam Patrimônio. E eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho para nós de quem é a Aline, da tua história, né, dessa tua essência. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer o convite. Meu nome é Aline Pitoff, eu já sou mentora, né? Eu trabalho com mulheres empresárias que querem realmente destravar a parte da mentalidade para que elas possam prosperar. Sou dona hoje também da Escola de Educação Infantil Estação da Alegria. Trabalhamos com marketing digital há mais de 4 anos e eu descobri que através dessa exposição e através de realmente ir lá e me colocar no lugar certo com pessoas certas, eu poderia crescer e mudar a minha forma de enxergar as coisas. E eu entendi que para acontecer esse passo eu precisava mudar a minha mentalidade. Então hoje eu me considero uma pessoa que, além de ser mentora, sou uma pessoa que impulsiona a pessoa a sonhar. Eu impulsiono ela realmente a realizar os sonhos dela, e eu arrisco a dizer que muitas das minhas mentoradas, elas chegam com situação onde elas estão realmente muito desanimadas e algumas até pensando em tirar a própria vida. Então hoje eu falo que eu faço elas voltarem a viver, mas viver de uma forma muito mais abundante, feliz e realmente com uma mentalidade programada para prosperar. E agora me explica como é que é essa mentalidade programada para prosperar. Muito legal. Isso é uma coisa que dentro das mentorias a gente explica muito para as meninas, porque nós fomos programados desde muito pequenininhos, né? E existem alguns programadores que eles fazem com que aquilo aumente mais. Que é quem, gente? É os nossos pais, é professores, é a própria sociedade, né? É as nossas crenças, até a nossa própria religião. Então, assim, diferente da nossa religião, padre, pastores, são pessoas que programam a gente desde muito pequenininhos. Como isso acontece? Através da fala, através das sensações e dos nossos sentimentos. Então, se eu cresci ouvindo, por exemplo, que eu era uma pessoa burra, que eu não era uma pessoa capaz, que eu era uma pessoa lerda, automaticamente o meu cérebro entende aquilo, ele pega isso como uma verdade absoluta e ele começa a se comportar daquela forma, ou seja, se modelar através daquilo que ele ouve, através daquilo que ele vê e através daquilo que ele escuta. Então, através de toda essa parte sensorial, a gente acaba sendo modelados. E o sistema também. Se hoje eu perguntar para vocês assim, qual é o maior sonho que as pessoas têm? Quais são os maiores sonhos? Elas vão falar casar, ter filhos, ter carro, ter a casa própria, né? Só que isso, será que são os seus sonhos ou será que são os sonhos que a sociedade desde pequeno falou assim, você precisa casar, você precisa, quem casa quer casa, antes disso você precisa se formar, você precisa ter o seu carro e logo na sequência de tudo isso você tem um filho. É a forma que a sociedade te programou, que a escola programou a gente também. E aí, quando você passa por uma reprogramação, você entende que tudo isso talvez não é você. É aquilo que as pessoas falaram que você é. E aí, então, por isso que hoje, quando a gente fala em programação, quando eu falo em se reprogramar, a gente precisa começar a acessar o íntimo da pessoa para descobrir o que ela tem ali por trás de tudo aquilo que falaram para ela que ela ia ser um dia, aquilo que hoje ela é, talvez aquilo que ela é só uma soma daquilo que as pessoas falaram e das escolhas que ela fez a partir daquilo que ela tinha de bagagem e que às vezes não era uma bagagem, experiências na qual ela gostaria de estar, mas sim experiências que colocaram ela naquele lugar. Então, meu pai me obrigou a fazer um curso de engenharia civil, mas eu não gostaria de fazer esse curso. Esse curso não era meu, eu fiz porque meu pai quis que eu fizesse. E aí a pessoa, no fundo, ela acaba se perdendo em algum momento e se sente vazia. Ela já não entende mais quem ela é. Por isso que a ideia de se programar e se reprogramar através daquilo que você realmente gostaria de ser e aquilo que você é a principal chave hoje para viver uma vida de prosperidade. Viver essa vida de prosperidade. E quando é que tu sentiu esse chamado
para trabalhar com reprogramação de mulheres? Quando é que tu percebeu, poxa, é aqui? Essa história, acho que ela começou muito antes de eu perceber. Eu acho que, assim como eu falei que a gente tá sendo programado para algumas coisas, eu fui sendo programada para isso. A minha mãe, por diversos momentos, ela também não quis mais viver. Ela também falou que a vida para ela chegou, principalmente quando ela perdeu a irmã dela. E desde muito cedo, então, eu comecei a entender algo muito peculiar da nossa vida, que era quando uma pessoa ela tem dinheiro e quando uma pessoa não tem dinheiro. Por quê? Nesses momentos de crise da minha mãe, ela acabou sendo internada e lá eu entendi que ela estava numa ala que a gente não podia pagar e aqui tinha uma ala que se podia pagar. E eu comecei a me questionar o porquê que a minha mãe estava numa ala onde a gente não podia pagar. Mas era mais, assim, era o porquê que nós não podia pagar. E isso eu acho que ali eu comecei a ser programada e entender, eu queria entender na verdade o que acontecia, por que muitas pessoas tinham muito dinheiro e por que outras pessoas não tinham, e o melhor, por que algumas tinham mentalidade programada, uma mentalidade que prospera, uma mentalidade fácil de atrair a riqueza e outras parecia que bloqueavam. Então eu me sentia bloqueada. Aos 15 anos de idade eu falei, eu estou bloqueada, eu não sei pra onde ir. E aquela situação da minha mãe me incomodava muito. Além disso, o que me incomodava muito era que na época eu sempre quis ser prof. E eu trabalhava em escolas de educação infantil, tanto que eu tenho uma escola até hoje, é minha paixão. Mas eu tinha que escolher a conta pra pagar. Então assim, chegava no final do mês, eu falava assim, cara, eu não consigo pagar tudo que eu tenho pra pagar. E aí as pessoas podem até pensar, poxa, mas tu não paga tudo porque daqui a pouco tu gastou demais. Às vezes não era nem o gastar demais, era realmente contas de sobrevivência, era pagar comida, uma roupa diferente que você precisava pra trabalhar, assim, uma leg, um tênis. Eu comprei um computador, na época eu fazia magistério, então tinha a parcela do computador e eu ficava me questionando que eu não estava tendo uma vida luxuosa e eu não tinha para pagar o básico. E aquilo começou a me incomodar. Então ali eu acredito que eu comecei a ter grandes pontos de virada, porque além de fazer boas perguntas, que eu acredito que para prosperar a pessoa precisa fazer boas perguntas, eu também comecei a entender que as respostas, ela não estava só no externo, ela não estava só em um curso novo, em uma mentoria nova, mas ela estava dentro de mim. E isso era muito difícil buscar, porque muitas vezes essas respostas elas são oprimidas com o quê? Com a correria do dia a dia, elas são oprimidas, às vezes até da forma de sentir, porque eu não quero sentir tristeza, eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir coisas que me deixam para baixo, e às vezes para passar por esse processo eu vou precisar ter esse sentimento. Então a grande virada veio ali, só que algo muito incrível aconteceu quando chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, eu falei assim, cara, eu já tinha prosperado muito, eu já conseguia pagar um plano de saúde para minha mãe, que um dos grandes objetivos que eu comecei tudo foi para pagar um plano de saúde para os meus pais, principalmente para minha mãe, que sofria de depressão profunda, né, e que tinha várias crises. E aí, na pandemia, eu cheguei de novo a um momento muito difícil da minha vida, que eu falei, cara, eu vou perder tudo que eu tenho, porque as escolas fecharam, não tinham como atender, e eu falei, o que eu vou fazer agora? E ali eu acho que vem uma segunda lição muito importante, que é a pessoa entender que ela já tem as respostas, como eu falei, mas que ela pode se reinventar a partir daquilo que ela já faz. Eu dava aula há muito tempo. Eu só não entendia que a forma que eu dava aula, ela não fazia com que eu multiplicasse meu patrimônio. Por quê? Porque eu acabava dando aula de uma forma que eu não conseguia escalar o meu negócio. Mas a partir do momento que eu entendi, aí talvez vocês conheçam o Érico Rocha, o famoso 6 em 7, e eu entendi que eu poderia multiplicar tudo isso através do meu conhecimento, através da minha fala, e que se a minha fala chegasse para mais pessoas, eu estaria de fato multiplicando o meu patrimônio, e não só multiplicando o meu patrimônio, dando a possibilidade de outras pessoas multiplicar o delas. Porque hoje as pessoas elas acabam achando que para multiplicar um patrimônio você precisa de dinheiro. E eu falo que não. A gente precisa de conhecimento e ter boas escolhas e coragem. Porque quando eu comecei lá atrás as minhas escolas, quando eu comecei lá atrás no projeto, tinha só R$5.000.
Se eu me agarrasse na condição atual, eu jamais estaria na condição que eu estou hoje. Então não é sobre a condição que você está, mas é sobre a coragem que você tem de enfrentar a condição que você está passando. E eu falo muito para as minhas mentoradas, você não é o seu saldo bancário. Porque se naquela época eu tivesse me reduzido a 5 mil reais, eu não teria faturado mais de 1 milhão, que é o que a gente fatura hoje anualmente. Então não é sobre multiplicar somente dinheiro, mas é sobre multiplicar aquilo que está dentro de você, fazer com que a sua voz também transborde em outras pessoas, fazer com que o que você sabe também alcance um número maior, né? Então acho que essas foram as grandes viradas, assim, veio a pandemia, entendi que podia dar aulas diferentes, e a minha mãe, eu sempre falo muito da minha mãe, assim, acho que é uma pessoa que me impulsionou muito para entender que a vida é muito mais do que a gente vê e entender que a gente precisa ter coragem, inclusive, para viver. Coragem para viver. E tu trouxe coragem, quando tu trouxe coragem para viver, coragem de você não é o seu saldo bancário, não é só sobre multiplicar dinheiro, multiplicar o que você tem. E o que você tem, né? Exatamente. O que você tem nesse momento. E aí, quando tu falou de coragem, né? Você não é a sua conta bancária. Porque às vezes as mulheres estão com a autoestima tão baixa, porque elas estão num momento, numa situação que como tu falou, nem é uma vida luxuosa, né? É algo, mas como em busca das respostas. E tu sente assim, a tua virada de chave foi com o Érico Rocha, né? Quando ele te mostrou uma forma de escalar o negócio dele. E essas mulheres que estão aí trabalhando, que estão fazendo todo dia o que tem que ser feito, mas não estão vendo resultados. O que você tem para trazer para elas? Eu sempre falo assim que a gente atrai muito aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente pensa. Às vezes a falta de resultado, ela não tá nem no que a gente está fazendo, mas naquilo que a gente está visualizando sobre aquilo que a gente faz. Então eu tô lá, por exemplo, estou dando aula e tô falando assim, nossa, isso aqui não vai dar em nada, isso aqui não vai me render dinheiro, eu tô fazendo isso aqui para sobreviver. Eu já estou falando que eu estou fazendo para sobreviver. Logo, o mundo, ele é energia, o dinheiro, ele é energia. O que vai acabar acontecendo? Essa energia, ela chega. E eu gosto muito de falar, e isso é uma coisa que em vários lugares você vai ver, inclusive na Bíblia. O que tem poder dentro da Bíblia? A palavra que está dentro da Bíblia. E se a gente entender que a palavra que está na Bíblia tem poder, mas que a nossa também tem poder sobre aquilo que a gente está ali de fato falando, a gente começa a mudar o nosso jogo. Os nossos resultados vêm e eles vêm de forma diferente quando eu olho com carinho para eles e quando eu entendo que eu não estou fazendo aquilo para sobreviver, mas sim para transbordar, multiplicar e sim para ajudar e auxiliar outras pessoas. Quando eu comecei na internet, e isso é muito legal falar pra vocês, claro que eu comecei pelo dinheiro, minha escola estava prestes a fechar, eu precisava faturar e eu entendia que dar aula de forma virtual seria a solução naquele momento, mas nada se sustenta quando você faz exatamente tudo pelo dinheiro. Entenda que dinheiro é importante e que eu não estou falando pra você viver sem ele, porque não tem como, mas quando você só vive por ele, chega um momento que você se sente vazia, você não se sente feliz, porque a felicidade, ela não é encontrada no dinheiro. Ele proporciona momentos legais, mas a felicidade, ela precisa morar dentro da pessoa. E por isso que eu falo, quando você é feliz, os resultados, eles vêm de forma abundante, porque o resultado está ligado na forma que eu enxergo e na energia que eu carrego. Uau! Tá ligado na forma que eu enxergo, então a visão sobre o que eu tô fazendo e a energia que eu estou carregando. Exatamente. E como muda essa energia? Então tá, já identifiquei aqui, agora quero mudar essa energia, quero fazer acontecer. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Por quê? Porque a gente precisa identificar um padrão. Às vezes, quando a gente precisa mudar, quando começa a vir essa energia, antes de começar a sentir isso, essa sensação, vem um pensamento.
Então é isso que você tem que identificar. Quais são os pensamentos diários que eu tô tendo que estão me levando a isso? E muitas vezes eu tô repetindo um padrão. Vou dar um exemplo para vocês. Lá na escola, em algum momento, eu não gostava de olhar planilhas. Eu falava assim, cara, isso não é para mim. E aí o dinheiro vinha, e da forma que ele vinha, ele ia e se misturava com a minha conta pessoal. E aí, muitas vezes eu não chegava aos números no final do mês que eu gostaria. Eu chegava lá e falava, caramba, Aline, tu tá fazendo algo errado. Mas eu não identificava o que eu tava fazendo de errado. E um dia eu comecei a entender o que me levava a me afastar dos números, porque eu entendia que eu não gostava de olhar os números. E aí eu comecei a identificar, por exemplo, brigas dos meus pais frequentes por causa do dinheiro. Eu comecei a identificar que cada vez que o meu pai chamava minha mãe pra olhar, meu pai até hoje, gente, ele anota tudo no caderno, ele é muito organizado, e aí ele chamava minha mãe, vem aqui, né, olhar isso aqui, a minha mãe falando, eu não quero ver isso aí, eu tô cansada, olha só, a gente tem um monte de conta pra pagar, todo mês isso, e eu repetia esse padrão dentro da minha escola, eu falava pras gurias, caramba, todo mês é um monte de conta pra pagar e a gente não vê onde o dinheiro está indo, e naquele momento que eu identifiquei isso, eu falei, cara, é isso que tá me travando. E aí eu comecei a fazer aquilo que eu não gosto, por isso que eu falo que é a parte mais difícil da mudança, porque eu tenho que fazer o que eu não gostava de fazer. Eu não gostava de alimentar a planilha, eu não gostava de olhar a planilha, e aí quando eu falei, eu preciso fazer isso, aí eu comecei a mudar o meu jogo. E aí lógico que mais tarde você não precisa se manter no padrão de fazer algo que você não gosta, você vai poder contratar, mas até você não se curar e você não identificar os padrões que você está repetindo, você precisa fazer aquilo, porque a gente só tem a cura daquilo que a gente precisa quando a gente se expõe ao processo. Então eu precisava me expor ao processo, precisava ser eu alimentando aquilo para quebrar esse padrão, ou seja, hoje eu amo os números, eu gosto dos números, não é algo que eu vou fazer porque eu tenho pessoas hoje para fazer, mas eu preciso saber aquilo, porque se eu quero ensinar, como é que eu vou ensinar alguém? Como é que eu vou transbordar na vida do outro se eu tô repelindo aquilo? Então eu sinto que hoje as pessoas têm muita dificuldade de ter a mudança porque elas não gostam de fazer nada daquilo que não gera prazer, então eu quero prazer instantâneo, quero um prazer rápido. E eu quero, ao mesmo tempo, ficar na parte só boa do meu negócio. Eu quero ficar só na parte boa da minha vida. Então, às vezes, vou ler. Ai, mas eu não gosto de ler. Né? Hoje, se tu pegar a população, a maioria da população vai dizer que não gosta de ler. Será que uma leitura, será que um livro não teria a possibilidade de expandir o teu pensamento? De fazer você sair dessa caixinha? E também identificar as sensações. Eu falo que identificar, além do padrão, a sensação que você tá tendo. Tá, eu tô triste, mas qual que é a sensação da tristeza? Meu ombro cai, a minha cabeça fica pro lado, eu fico pensativa, porque isso são padrões. E aí, quando eu identifico esse padrão e essa sensação, eu começo a agir sobre ela. Então, o que me tira desse padrão? Eu posso caminhar para poder mudar o pensamento. E é diálogos internos também. Então é identificar o que você gosta para fazer e ter muitos diálogos com você mesmo. Às vezes as pessoas elas têm dificuldade de conversar com elas. Elas são ótimas conversando com outras pessoas, mas com elas não. Quando que você parou e realmente profetizou sobre a sua vida? Falou o quanto você é bonita, o quanto você é próspera, o quanto você, de verdade, é uma pessoa inteligente, uma pessoa que ganha muito dinheiro, que faz muito dinheiro, na verdade. Pouquíssimas pessoas vão falar que fazem isso hoje. E por isso que elas continuam repetindo um padrão, é como eu brinco assim, é como uma Maria vai com a outra, a gente começa realmente seguir isso, e não é nem a questão só da população em geral, mas eu começo a seguir a minha própria família, eu começo muitas vezes a seguir esses padrões e se tornar uma Maria vai com as outras da minha família. Uau, essa rede padrão assim de autoafirmações internas que a pessoa faz para si mesma, e como tu disse, é trazer afirmações positivas sobre a gente, sobre os nossos negócios. E me traz uma situação de uma transformação dentro das tuas mentoradas, que daqui um pouco alguma das mulheres que me acompanham aqui possam se identificar.
Eu gosto muito, tem várias, né? A gente tem várias transformações assim. Mas eu tenho uma transformação de uma delas, eu até vou manter o nome dela em sigilo, mas quando ela me procurou, eu lembro assim que a minha equipe entrou em contato e falou assim: Aline, a fulana, ela quer entrar no teu mastermind. Eu falei assim: que legal, vamos entrar. Mas ela quer entrar, mas ela quer falar com você hoje. E eu falei assim, nossa, mas hoje? Aí eu falei assim, talvez eu não consiga atender ela hoje. E aí sabe quando vem uma voz assim e Deus toca o seu coração e fala, atende ela hoje. Você precisa atender ela hoje. E daí o Vicente, na época, que era uma das pessoas que trabalhava com a gente, ele falou assim, não, mas ela vai pagar à vista. E eu falei, nossa, mas... Ele falou, não, ela quer falar muito contigo hoje. E eu falei, beleza. Aí eu peguei e falei, se me passa o contato dela, entrei em contato com ela e abri uma call pra falar com ela, né? Comecei a conversar com ela. E naquele dia, se ela não tivesse falado comigo, ela ia tirar a vida dela. Ela precisava muito, ela vivia em um luto profundo por várias situações que aconteciam na vida dela e ela não conseguia mais enxergar a saída. Ela realmente começou a viver os problemas e tudo ela enxergava problema e tudo estava muito difícil, e o fato dela viver aquele luto permanentemente, ela começou a travar tudo na vida dela, porque ela começou, como eu brinco, morta-viva. Então assim, ela não tinha mais movimento de uma pessoa viva, ela tinha movimento de uma pessoa que queria morrer. E aí, quando a gente conversou, eu lembro que a gente ficou mais de 3 horas conversando, a gente chorou muito, a gente identificou de onde estava vindo aquele sentimento, aquela sensação. Eu lembro que ela falou assim, agora eu preciso tomar um banho. E aí eu falei, tudo bem, tu toma um banho e a gente volta a conversar, porque eu realmente fiquei muito preocupada com ela. E ela tomou um banho, ela disse que chorou por horas, e depois de um banho de horas ela me ligou e falou assim, tá tudo bem. E a partir de agora eu tenho forças pra viver. E foi muito legal, ela tá até hoje no nosso Mastermind, eu acompanho ela já há 3 anos. E ela hoje é outra pessoa. Tu fala com ela, ela sente a dor do luto, ela sente as dores que ela precisa sentir, mas ela entende que não é o momento dela de morrer, que ela tá viva. E ela precisa honrar as pessoas que já se foram através da vida dela aqui e vivendo uma vida de abundância, uma vida com saúde, uma vida de prosperidade, e não uma vida na qual as pessoas olham pra ela e falam, meu Deus do céu, coitada. Ela não é uma coitada, ela é uma pessoa com muita capacidade e habilidades de honrar a todos que estão ao redor dela. Então, assim, essa foi uma situação que eu tenho certeza que impactou muito a Aline e foi muito... Eu fui muito assertiva naquele dia, e é algo que depois eu tomo muito cuidado hoje de falar rápido com as minhas mentoradas quando elas precisam, porque a gente nunca sabe, os nossos pensamentos, eles são muito melindrosos. Eu brinco que a gente tem medo de assaltantes, a gente tem medo às vezes de andar na rua, mas a gente não tem medo da nossa mente. E a nossa mente, às vezes, é o pior perigo que a gente tem, é o que a gente tá correndo risco constante, porque às vezes a gente não consegue controlar os nossos pensamentos e nem as nossas ações através daquilo que a gente está sentindo, e a gente toma decisões precipitadas, às vezes impulsiva, e é quando uma pessoa vai lá na tentativa de tirar a dor dela, acaba tirando a vida dela. Nossa, é como tu trouxe, na tentativa de tirar aquela dor, de acabar com aquela sensação de fracasso. Exatamente, porque ela se sente fracassada, né? Isso. E vão acabar com o que tá acontecendo aqui, vão parar de errar. Exatamente. As pessoas vão parar de me julgar, às vezes as pessoas, elas se sentem muito julgadas pelas outras, elas falam assim, eu não sirvo pra ninguém, ninguém acha que eu tenho alguma credibilidade, eu não faço nada, é como se eu não tivesse peso nenhum na terra, né? Tem pessoas que têm essa crença assim, mas só tá pesando aqui, não tá fazendo nada de bom. Não, na verdade, todos nós temos algo de bom, só que a gente ainda não conseguiu identificar, porque a gente fica cada vez mais pensando coisas que não nos levam a caminhos e respostas na qual a gente precisa chegar. E tem que cuidar muito da nossa ambiência, porque eu só mudei, eu só cheguei onde eu estou hoje porque eu mudei a minha ambiência. Às vezes você vai ter que deixar de ser amigo da pessoa que é hoje o seu melhor amigo. Você vai ter que sair de lá. E eu lembro de uma situação muito legal, Mari, no meu primeiro evento presencial, inclusive em Caxias do Sul, as minhas amigas que me acompanham há muito tempo, que eu tenho uma gratidão enorme por elas, uma delas em especial chegou pra mim e falou assim, eu não acreditei que tu ia fazer isso. Eu achei que tu não era capaz. E eu falei pra ela, eu sei.
E ela falou assim, mas eu tô orgulhosa de ti hoje. Elas choravam comigo no meu primeiro evento presencial, porque elas entendem de onde a gente vem, né, das batalhas que a gente enfrenta, e ao mesmo tempo elas olhar tudo isso acontecendo, elas falaram, gente, não acreditávamos que isso ia acontecer. Então não espere às vezes que as pessoas que estão ao seu redor acredite, mas também não pegue pra ti aquilo que é delas. Elas não tinham essa visão, mas eu tinha. Então assim, qual que é a sua visão de futuro? O que você de fato quer pro seu futuro? É muito importante a pessoa entender aonde ela está e aonde ela quer chegar. Porque se eu tivesse agarrado na ideia delas, talvez eu não estaria aqui hoje. Mas hoje elas têm muito orgulho, mas não porque elas tinham a minha visão, mas porque eu fiz elas enxergar aquilo que eu enxergava. E aí quando a gente não se enxerga grande, não se enxerga próspero, dificilmente a gente vai chegar lá. E quando tu trouxe essa questão em que às vezes você vai ter que deixar alguns amigos, amigas suas mesmo para trás, porque são pessoas que têm uma certa autoridade emocional sobre a gente, né? O que elas falam, o que essas pessoas falam tem muito peso sobre a gente. E às vezes elas falam coisas que são limitações delas, né? Como você não tem. Por que você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo? Você não tem condição de fazer isso. Exatamente. Você tem que escolher se você quer. Garanto que se você quer ter uma escola ou se você quer ir pro digital. Nossa, blogueirinha, sonhadora. Você tem que escolher. A escola vai acabar agora. Como é que vai ser, né? Você tem que escolher se você quer fazer um evento, se você quer dar curso, se você quer fazer isso. Às vezes as pessoas não chegam e são pessoas que amam você, né? Exatamente. Você que está nos acompanhando, talvez pessoas que amam você, seja na sua área, e aquilo elas querem te proteger de alguma maneira. Algumas vezes tu percebe isso até, sabe? Não é uma inveja até, às vezes. É uma forma de proteção. Mas machuca e que tu tem que fazer uma escolha de se afastar. Exatamente. E é por um período, não precisa ser para sempre, né? Eu costumo falar que tem pessoas que é um período, é um momento, e depois tu vai ver se aquilo vai continuar, se não vai, né? Por um momento eu precisei de me afastar de pessoas que eu amava muito, que eu gosto muito, mas porque eu entendia que naquele momento, se eu ficasse ali ouvindo os questionamentos delas, as dúvidas delas, eu não ia conseguir ir pra frente. E hoje, quando elas já enxergam tudo isso, é muito mais fácil quando a pessoa tá vendo que é palpável, né? Aquilo que você fala. Difícil é acreditar quando a gente só tá aqui no mundo das ideias. Quando eu falei que ia pra internet pra salvar a minha escola, as pessoas falam, imagina, e você vai gastar dinheiro, imagina. E daí na época, hoje o curso do Érico Rocha, acho que ele é muito mais em conta, mas na época era 8 mil reais, e 8 mil reais era muito dinheiro. Então assim, e como que você na época de uma pandemia que não tá recebendo, que os pais estão lá cada vez mais tirando as crianças da escola, você vai fazer esse investimento? Às vezes eu falo que é exatamente onde você acha que você não deve investir, que você não deve fazer, é quando você deve realmente organizar aquilo para acontecer. Porque naquele momento ele não era o melhor momento para mim fazer aquele investimento, realmente não era. Mas se eu não tivesse feito, eu não estaria aqui. Às vezes as pessoas, elas fazem o quê? Elas, em vez de investir realmente, colocar energia para as coisas mudarem, elas começam a ter pensamento de escassez. Então eu vou guardar esse dinheiro, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou criar tal movimento porque eu vou gastar, quando na verdade é aquele movimento que você está investindo e não gastando é que vai te salvar. Uau! Obrigada pelas respostas. Eu que agradeço. Gente, a gente está chegando ao final desse episódio do Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio. Ela é uma delícia de ouvir, né? Imagina ser mentorada, né, por você. E muito obrigada pelo teu servir e muito obrigada pelas respostas que tu trouxe a esse programa hoje. E você que está aqui nos acompanhando também, como a Aline trouxe, às vezes é aonde você está com medo de ir. É aonde você acha que, não vou criar esse movimento. É aonde que está ali a sua salvação. Exatamente. O seu momento, a sua chave da virada, né? É onde as pessoas estão dizendo que não é, né? Que você tem que botar o pé no freio, que é o seu momento de acelerar.
e seguir fazendo. Se eu pudesse dar um último conselho pra vocês, e uma frase que eu falo muito para os mentorados é o seguinte: é atrás dos teus maiores medos que moram, gente, as tuas maiores riquezas, que mora a tua maior prosperidade, que mora coisas inacreditáveis que talvez você não consiga nem sonhar, porque falaram pra você que você não conseguia, que você era pobre. Mas é exatamente atrás dos teus medos que mora uma vida de riqueza e de prosperidade. Então, ultrapassa essa barreira dos medos, porque lá tem uma vida abundante para você e para as pessoas que você ama. Então, mulheres inteligentes, quem quiser acompanhar a Aline, qual que é o teu Instagram? É @Aline Pitoff. Eu vou soletrar porque às vezes é difícil. É um P, 2 Is, 2 T's, O-W. Vai ser um prazer ter vocês lá me acompanhando. E vejo vocês no próximo Mulheres Inteligentes que Multiplicam Patrimônio. Até! Let's go, girls.